volta com mais um episódio do Nasci Assim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E se você chegou até aqui, seja porque você segue a gente no Instagram, @podcastnasci, que você ouviu os outros episódios, já percebeu que só tem mulher maravilhosa nesse podcast. E a cada entrevista eu aprendo muito, eu espero que você também. Mas se você não me conhece, prazer, eu sou Leone Gouveia. E eu sou Marta Valim. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso sobre ciência. Nossa cientista se apresentar. Olá, meu nome é Ana Carolina Zeri e eu nasci assim. Eu sempre fui muito curiosa, xereta, inconformista. E isso eu acho que me fez cientista desde que eu nasci. Ana, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente. Mas antes de acelerarmos as partículas e acelerarmos esta conversa, conta pra gente quem é a Ana Zeri, além dessa menina curiosa. Conta pra gente quem é a Ana Zeri, além dessa menina curiosa e que queria ser cientista. Vou dizer que eu nem sempre me lembrava de como eu nasci. Então, assim, eu sou curiosa, xereta, inconformada e atrevida, né? Atrevida era uma coisa que eu ouvia muito quando era criança. Quem é atrevida? E eu acho que a gente precisa de ciência no Brasil nessas condições, né? Se a gente não for atrevida para ser mulher no mercado de trabalho, para ser mulher na ciência e para ser cientista no Brasil, a gente tem que ser. Então, eu estou nesse momento agora participando aí da construção de linhas de luz no Sirius, que é o segundo acelerador de partículas brasileiro, tá chamando a atenção aí do mundo todo. O trabalho que eu estou fazendo é coordenar a construção de uma linha de luz, que é um laboratório onde a gente vai usar a luz produzida pelo acelerador para olhar para forma de moléculas, visando entender como elas funcionam para várias doenças. Então, assim, eu sou uma física que o meu trabalho é todo voltado aí para química, bioquímica, aplicações na biologia, para entender como a nossa vida funciona, né? Ana, agora conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse seu interesse pela física e como é que a sua carreira foi te levando para bioquímica, para biofísica. Como é que foi essa trajetória? Engenharia, para entender como as coisas funcionam, né? Mesmo assim na parte a eletricidade sempre me cativou desde pequena. E eu lia muito. E principalmente assim, o Sítio do Pica-Pau me incentivou muito essa coisa das aventuras, né? Eu queria ser o Pedrinho, mas eu queria ser o Pedrinho, não a Narizinho. Eu queria ser diferente do que eu estava vendo, eu não queria ser dona de casa. E exatas me pareceu uma via válida. Em Bauru tinha um colégio técnico muito bom, que agora é parte da Unesp. Eu entrei para o colégio técnico em eletrônica, adorava também. Primeira vez que eu conectei lampadinhas em série, em paralelo, tava mágica, né? A coisa natural seria então entrar para tentar fazer engenharia, só que engenharia na faculdade também. Primeira vez que eu conectei lampadinhas em série, em paralelo, tava mágica, né? A coisa natural seria então entrar para tentar fazer engenharia, só que engenharia na faculdade você tem uma relação candidato-vaga muito maior, é muito mais concorrido. E naquela época o colégio técnico não tinha, ele era bem mais voltado mesmo para você vestibular. Então uma das coisas, assim, a estratégia que eu comecei a traçar com minhas professoras do colégio mesmo, foi que a física podia ser uma boa via. Prestei FUVEST e entrei na USP São Carlos para fazer física. A relação candidato-vaga era 4-1, era super fácil de entrar, mas aquela mesmo, é difícil de sair. Você tá ligada que é um curso difícil, mas o objetivo era entrar numa faculdade pública que eu sabia que eu precisava daquilo. Então, assim, eu queria estudar e desde cedo eu sabia que esse caminho você tem sacrifícios. E eu sempre, também desde o começo do curso na física, saber inglês ficou claro que era uma coisa importantíssima, porque você tinha, assim, 2 livros em português, por exemplo, de cálculo, de física, o resto era tudo em inglês ou espanhol, então era super concorrido, a gente não... Para estudar, eu precisava saber inglês já desde o começo. Então isso foi um choque, mas também me ajudou na hora que eu fui aplicar para fazer a pós-graduação nos Estados Unidos. Aí lá em São Carlos, fiz iniciação científica desde cedo. O primeiro IC que eu fiz foi num laboratório onde o professor Marcel Tabaque estudava a hemoglobina extracelular de minhocas. Então, a hemoglobina são as moléculas que carregam oxigênio no nosso sangue que ficam dentro das hemácias, né? Que são, parecem umas rosquinhas. Então, lá dentro é cheio de proteína.
da hemoglobina. As hemoglobinas são todas muito parecidas, então estudar hemoglobinas desses organismos nos dá informações sobre a nossa, né? E aí era uma coisa muito louca, que eu nunca tinha mexido com biologia, eu estava no 2º ano da física, e o que eu tinha que fazer era pegar o sanguinho da minhoca e fazer espectros de absorção ultravioleta, antes e depois ele estar ligado ao oxigênio, né? Fazer essa comparação. Não entendia muito o que eu estava fazendo, mas foi ali que começou o interesse por essa intersecção da física com a biologia técnica, uma segunda iniciação, que aí era ressonância magnética nuclear, que também tem aplicações aí para biologia, para medicina. E aí eu fiz mestrado, entrei para o mestrado em São Carlos fazendo isso. Depois, no final do 2º ano, que eu estava terminando a minha tese, qual que seria o próximo passo, né? Automaticamente é você fazer um doutorado. E aí essas portas começaram a se fechar lá em São Carlos para mim. Porque o que eu queria fazer não ia dar, porque aquele orientador estava saindo do Brasil. Eu prestei a prova e eu iria trabalhar num outro grupo para continuar ali. Estava numa encruzilhada, num relacionamento. Aconteceu que minha avó faleceu. Tudo assim, nas mesmas 2 semanas, várias coisas me obrigaram realmente a tomar uma decisão. Eu estava ali naquele impasse, e aí vem uma coisa de fora, a porta do alçapão, né? Ei, você não quer fazer pós-graduação nos Estados Unidos? Gente, é meu sonho, mas nunca vai dar certo. Não, Ana, não é assim. Seu inglês de São Carlos tinha feito um pós-doc nos Estados Unidos. E aí, por esse intermédio, eu apliquei para pós-graduação nos Estados Unidos, como assim, olha, eu vou testar essa hipótese, se eu não for aceita, eu vou morar na Chapada Diamantina, plantar maracujá. Vou vender minha arte na praia. Exato. Que não é o legal, né? Mas se você vê, tem muita gente que desencana acadêmica, porque é difícil. Principalmente se você tem uma família. Eu consegui dar esse salto porque eu não estava presa a ninguém. Essa confusão toda acabou que eu terminei o namoro, eu não tinha dinheiro para ir. Arrumei dinheiro, minha família fez vaquinha, minhas amigas me ajudaram para comprar passagem e pagar primeiros aluguéis. E fui. Lá, no meio do doutorado, meu orientador mudou de um lado para o outro do país. Eu também larguei um pouco de vida que eu tinha lá na Filadélfia para mudar para San Diego. Depois fui para Berkeley. Então eu sempre segui essa via. Não, eu preciso ir atrás do que faz sentido para mim, do que pode me dar um chão. Eu não posso depender de outra pessoa. E aí, no meio do pós-doutorado, eu recebi a oferta de vir para cá, em 2004, e aí acabei vindo mesmo em 2006. E estou aqui desde então. E no começo de 2016 eu entrei para o projeto do Sirius. Eu estou desde então trabalhando aí na construção de uma parte desse laboratório para botar para funcionar. E como foi o seu caminho dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM? Como foi a sua trajetória até a chave de virada de 2016 que você foi para o Sirius? Então, quando eu vim para cá, a ideia era ser coordenadora de um laboratório que já existia. De ressonância magnética, que era onde foi a minha formação, né? E aí, isso foi de 2006 até... Aí, 2010, 2011, começou a me dar uma coceirinha, porque a gente já não estava na frente do desenvolvimento, você não estava conseguindo comprar coisas, não estava conseguindo melhorar o desenvolvimento, você não estava conseguindo comprar coisas, não estava conseguindo melhorar o negócio. Só que para melhorar uma instalação daquele tipo, a gente tinha que comprar coisas. A gente não faz esse tipo de equipamento no Brasil. Então, aquilo foi um marco, principalmente em 2010, que a gente teve uma tempestade maluca aqui, cheia de raios, queimou parte do equipamento. E aí, para trocar aquilo, de R$500 mil de reais, um investimento muito grande, assim, me cortou o coração. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Tem gente morrendo de fome. Aí isso começou a me corroer ali a minha certeza de que eu tava no lugar certo. Mas aí, eu comecei também a fazer um trabalho de educação em paralelo. Foi aí que eu me envolvi com mais a divulgação para manter esse laboratório. O salto foi que a gente decidiu submeter um projeto para a FAPESP, aí no LNBio como um todo, e eu comecei a me envolver com a parte de divulgação. E aí, por causa disso, eu acabei conhecendo uma ONG aqui em Campinas que faz atividades com crianças e propus da gente fazer um mini laboratório lá para mostrar para eles o que era. Por causa disso, eu acabei conhecendo uma ONG aqui em Campinas que faz atividades com crianças e propus da gente fazer um mini laboratório lá para mostrar para eles o que era biociência, o que era a biofísica. E aí o projeto acabou não sendo aprovado, mas por causa desse meu atrevimento, eu já tinha o contato com a ONG, onde eu podia aplicar, e eu fiz contato com dois conjuntos de microscópios para mim, computador, um material que eles estavam fazendo um programa de doação aí para o mundo inteiro,
um negócio que chamava Micro Global Scope. E aí você tem, imagina, você abre o mapa mundi e você tem pontos no mundo todo onde crianças têm acesso a esses mesmos equipamentos. Então estava eu lá com esses meninos na associação Ilmas Quero Quero, olhando o que crianças na Austrália estavam vendo. Esse tipo de coisa começou a abrir a cabeça dessas crianças ali, né? Alguém trazendo coisas para eles verem. Olhar no microscópio e ver, por exemplo, um grão de açúcar. É um cristal. Aí eu te falo, pra gente ver do que é esse cristal, se é o gelo, se é sal, se é açúcar, você não consegue saber só olhando. Você tem que usar outras ferramentas. Para isso, você pode usar, por exemplo, um síncrotron. Você tem um material que você quer saber do que ele é feito, você pode usar um acelerador de partículas. Ele vai te falar que elementos químicos tem ali, como que eles estão ligados. E é isso que a gente faz com o Sirius, que é um super microscópio. Ele, expande a sua visão. Então, para mim, mostrar para uma criança um microscópio de brinquedo foi a via de explicar a ciência mais pesada. Por causa disso, em 2015, eu ganhei uma bolsa de uma fundação americana que se chama Eisenhower Fellowships, que eles investem assim, em pessoas no meio da carreira, que têm a oportunidade de ir para os Estados Unidos, visitar e interagir com uma área para ver o que está acontecendo e te dar um input maior, né? E quando eu voltei, eu falei, não... Mesmo eu quero divulgar, mas eu quero continuar fazendo ciência. Eu preciso de um desafio maior do que eu tenho agora. Eu tenho que usar também essa minha gana de construir para alguma coisa que eu preciso dar vazão nesse ponto. E aí, nesse momento, estava começando a parte da construção das linhas de luz do Sirius. Eu sou muito boa nessa parte da divulgação, mas o que eu gosto mesmo é do cheirinho de solda e de estar construindo coisa ali, né? Eu preciso voltar para isso. Aí eu falei, isso está acontecendo no Sirius. Me deixa ir para lá. E aí... tinha realmente uma necessidade de alguém que fosse louco o suficiente para embarcar nessa. Vai ser anos aí que você vai ter que construir um negócio do zero, que a gente não sabe se vai funcionar, né? Então foi um passo muito arriscado para minha carreira, porque são muitos anos aí que eu não tenho a minha linha de pesquisa. Foram 4 anos até agora e é agora que a gente está vendo realmente frutos. Ana, queria te interromper só um pouquinho, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo, elas não sabem. E a gente sabe que você sabe explicar muito bem, né? De uma forma que todo mundo consegue entender. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é um acelerador de partículas, o que vocês estão fazendo lá no CNPEM, para mais gente saber e até mesmo valorizar, né? Porque é um laboratório maravilhoso que a gente tem. E muita gente não conhece. Muita gente não conhece. Isso está sendo muito legal essas últimas semanas, assim, que a gente tem tido uma explosão de lives. Eu sempre falo que é um antídoto para a nossa síndrome de vira-lata e ainda mais nesses tempos agora, a gente tem que saber que a gente consegue fazer coisa boa, né? Então, equipamentos de alto porte, altas tecnologias, normalmente não são construídos aqui. A gente não tem esse expertise. Então, nos anos 80, uns físicos, engenheiros que estavam começaram a estudar essa técnica lá fora, viram essa necessidade. Tudo começou com a construção desse primeiro acelerador, que foi o que a gente chamava de UVX, que depois algum brasileiro ia conseguir usar. Negócio desacreditado desde o começo. Ele foi construído, aí demorou 10 anos a construção, porque imagina, isso foi construído numa época que a gente tinha uma inflação bizarra, logo depois do retorno à democracia. Mas, em 97, isso foi aberto para usuários, o primeiro acelerador de partículas brasileiros. Uma das aplicações era já nessa parte de usar esse equipamento para biologia, para entender como que é a forma das moléculas, entender como que são nossas células. E aí, isso levou ao surgimento de vários laboratórios de apoio em torno desse primeiro acelerador. E isso acabou virando, aí, com o passar dos anos, o Laboratório Nacional de Biociências, depois o de Nanotecnologia e, por fim, o do bioetanol. Aí, para que serve, então, um acelerador de partículas, né? É para a gente entender como a natureza funciona, é como se fosse uma grande lente de aumento, um grande microscópio. Só que eu consigo olhar mais. Vamos dizer assim, eu consigo ver. E aí, quando a gente já está falando de luzes especiais, eu vou mudando a cor da luz que eu olho. Se eu vou, então, indo para o raio-x, que também é uma luz, acontece que eu consigo olhar coisas muito menores quando eu uso o raio-x. Aí eu vou olhar um olho, que é o meu detetor, que é como se fosse uma câmera fotográfica que entende o raio-x. Então, a gente usa o raio-x para olhar para materiais e saber a forma deles e tirar conclusões sobre isso. Tanto materiais biológicos como catalisadores, como rochas do pré-sal e tal. Você pode, qualquer coisa pequena que você queira ver do que ela é feita, como ela funciona,
você precisa de uma luz especial para olhar. E no caso, raio-x, infravermelho, ultravioleta, são cores de luz aí diferentes do que a gente tem no visível, da luz que a gente vê do sol, por exemplo. Mas elas existem também e a gente pode canalizar elas e olhar para coisas com ela. Vê dentro do seu osso, mas se você jogar raio-x, você vai conseguir ter uma imagem do que está lá dentro do seu corpo. Isso, se você usar um raio-x cada vez mais potente, você pode, por exemplo, olhar dentro do osso e ver como que ele está sendo formado. Que a gente tem mais ainda a resolução. Então, a diferença do raio-x do hospital para o raio-x produzido por um acelerador é que ele é muito mais concentrado, e é como se fosse... Eu consigo olhar mais a fundo numa amostra muito menor. O acelerador, eu estou falando que ele produz raio-x. No caso, um acelerador, ele é qualquer coisa que faz a sua molécula a sua partícula andar muito rápido. Os primeiros aceleradores, os caras pensavam em como que a gente pode estudar o átomo ou pensavam em como que a gente pode estudar o átomo ou elétron, essas partículas menores da matéria. Eu tenho que quebrar elas. Então eu vou fazer um jeito de tocar uma na outra. E aí para isso que eles faziam o acelerador. Então eu vou botar elas para correr em duas direções opostas, e em algum momento eu vou fazer essas duas partículas se chocarem e ver como que eles faziam isso. Você consegue acelerar cargas elétricas usando campos magnéticos, é um princípio básico aí do eletromagnetismo. E com isso você consegue acelerar prótons, elétrons, e as pessoas estavam fazendo experimentos com isso aí nos anos 40. E uma das coisas, foi uma coisa inesperada desses experimentos, é que eles viram que quando desses tubos, antes de chocar, eles viam que vazava uma luz nos cantos desse experimento. E aí foram medir que estava queimando o papel que eles tinham deixado do lado e viram que era raio-x que estava sendo produzido. E aí a teoria disso é que quando você coloca essas partículas para uma carga para girar numa velocidade muito próxima da velocidade, da luz, você tem esse fenômeno de emissão direcionada de uma radiação. Então toda carga que a gente põe para circular, uma carga elétrica circulando, ela vai soltar uma energia, ela vai emitir uma energia, porque ela quer ir em linha reta. Se eu forço uma carga a ficar presa num círculo, eu tô dando energia para ela ficar ali. Aí ela vai emitir, soltar aquilo de novo, volta. Que nem eu falo que são os corredores suando, né? Então a gente põe os elétrons para correr numa pista circular, eles vão correr super rápido. Cada vez que eles estão fazendo a curva, você vai tomar um banho de suor, quem estiver observando, né? Então, o que os caras sacaram? Que eu quero usar. Aí vários pesquisadores começavam a vir atrapalhar os experimentos dos caras para usar o lixo do experimento deles. Aí, logo depois disso, teve uma repartição aí da física, que pessoas continuaram a trabalhar com aceleradores para chocar os átomos e entender como as partículas são feitas. Isso gerou aí, por exemplo, o CERN, que tem o LHC, que são grandes aceleradores colisores. E uma outra via foi a construção de aceleradores especificamente para produzir esse raio-x de alta intensidade. E eu estou falando raio-x, mas a luz que é produzida, na verdade, ela tem várias cores. Vai desde o infravermelho, tem um pouco de luz visível e raio-x aí. Tem uma faixa grande, como se fosse uma luz de muitas cores. E um acelerador como o UVX, quando ele ficou pronto aqui no Brasil em 97, ele já não era mais o último tipo, já tinha coisa mais avançada e produzindo raio-x mais potente ainda lá fora. Então a gente meio que chegou na corrida já meio atrasado, mas funcionou muito bem. E com o tempo, esse acelerador gerou o que é o CNPEM hoje. Então, que é um laboratório muito caro de manter, que tem que ser usado pelo maior número de pessoas possíveis para justificar a sua existência. E isso acontece em todos os síncrotrons pelo mundo também. É um modelo aí de laboratório nacional. E aí, em 2014, começou a construção do Sirius. A gente está recebendo assim, olhares, a atenção dos físicos do mundo inteiro dessa área, que ninguém acreditava que ia dar para fazer aqui, ainda mais nessas condições, né? E tem gente que brincava que brasileiro gosta de fazer síncrotron em época de recessão econômica, todo tipo de piada. Ah, legal. Agora, resume um pouquinho como são as aplicações do que é feito nesse laboratório para a gente conseguir entender assim na real. Foi coisa fácil assim, dia a dia. Uma coisa, por exemplo, na linha de tomografia. Imagina que você conseguisse fazer um retrato aí de um pedaço da rocha do pré-sal. São buraquinhos ali de nano. Você consegue fazer simulações de como que você faria para tirar o óleo de lá da melhor forma possível. Outra coisa, você quer criar um remédio,
por exemplo, para o Zika vírus ou para o corona. Eu preciso saber como que é a molécula do vírus, como que elas são todas, para eu poder falar com o químico, olha, se você tiver uma molécula que encaixa nesse buraquinho aqui do vírus, ou para o corona, eu preciso saber como que é a molécula do vírus, como que elas são todas, para eu poder falar com o químico, olha, se você tiver uma molécula que encaixa nesse buraquinho aqui do vírus, a gente barra ele. Muitos remédios, por exemplo, uma coisa bem tangível, tratamento para AIDS. Você tem um tratamento que funciona, que é baseado nessa caracterização de uma medicina de precisão maior. Novos remédios, novos materiais. Tem, por exemplo, ligas metálicas, ligas de borracha, por exemplo. Imagina, é um super microscópio que te deixa entender materiais muito pequenos, assim, até o nível atômico. Ana, tá sendo muito bacana essa conversa porque a gente está conseguindo trazer um pouco da ciência para o nosso dia. E você agora há pouco brincou, né, que a gente só constrói acelerador em época de dificuldade financeira. Para você, qual é o maior desafio para a ciência, para os cientistas e para os pesquisadores no Brasil hoje? É dinheiro, né? Sempre foi, porque a maior parte dos insumos que a gente usa são importados. Se uma coisa foi, porque a maior parte dos insumos que a gente usa são importados. Se uma coisa quebra, um equipamento quebra, você tem que mandar para fora para consertar. Então a gente não tem produção de insumos aqui, a gente não tem capacidade de construção e reforma de equipamentos científicos baratos. Um outro problema dessa restrição orçamentária é essas pesquisas. Então, por exemplo, no Brasil, um doutorado você tem que fazer em 3 anos. Você tem que publicar 2 papers. Para a área de ciências, isso é praticamente impossível. As pessoas fazem e isso causa todo tipo de problema. Você está forçado a fazer um negócio, o que acontece? Você vai ter falsidade, você vai ter erros, você vai ter todo tipo de drama. Gente do caminho. Então, a gente tem muita gente que sai, que abandona os programas. Você tem muitos tipos de pesquisa que, não vou dizer que não são relevantes, mas que você não consegue chegar a nenhum resultado prático. Quem que vai embarcar numa carreira científica sabendo que você não vai ter dinheiro para fazer nada? Então, por isso que eu falei para vocês também que vamos brigar para ter mais mulheres na ciência, né? Cara, tem muita coisa que você tem que melhorar antes de tentar botar mais mulher na ciência, porque a gente, de uma certa forma, não é impossível de chegar lá. Só que chega uma hora, você larga a mão, porque fica muito complicado. E as mulheres, normalmente, você tem outras coisas para cuidar. Você vai chegar, você tem família, para continuar fazendo ciência insistindo, você tem que ser muito... Você vai chegar, você tem família, para continuar fazendo ciência insistindo, você tem que ser muito louca. Então tem um descaso, uma desconfiança, tem a nossa síndrome de vira-lata. E é muito legal estar aqui, apesar de ser difícil, porque a gente está mostrando que é possível fazer coisas de primeiro mundo em qualquer situação, né? E você comentou agora a área com as crianças. Como que esse tipo de projeto leva essas crianças a se interessarem pela ciência? Eu queria poder fazer muito mais isso. É extremamente importante. Importante para todas as idades, mas principalmente para crianças. E tem uma série de pesquisas mostrando que até uma certa idade, meninos e meninas se interessam igualmente. Até uma certa idade, meninos e meninas se interessam igualmente pelas coisas e têm os mesmos sonhos e desejos e vontade de ser presidente e tal. E tem uma coisa biológica mesmo, sei lá, biosocial, né? Que as meninas começam a entrar numa crise em uma certa hora. Você começa a ficar mais insegura. Isso é uma queda no interesse gerada aí por fatores sociais. Então, você tinha que dar um incentivo maior. Uma das coisas que se tenta é encorajar aí grupos, quando você está fazendo essas coisas de divulgação, tal, interação, fazer grupos separados de meninas e de meninos. Parece meio contraintuitivo, mas os meninos, eles gostam de brigar, né? Homem tem essa coisa de brincar, de lutinha e tal. E isso intimida as meninas. Você fala, isso acontece também agora. Ai, credo, né? Grosso. Isso é uma coisa que acontece. E aí a tendência da mulher, da menina, é se afastar. Então, é muito mais difícil numa rodinha de trabalho, onde tem meninos e meninas, as meninas erros, porque elas vão levar porrada dos meninos. Metaforicamente, né? E isso a gente tem que quebrar na infância. Toda criança gosta e tem interesse, quer entender. E isso a gente vai desaprendendo com a idade. Acho que a nossa sociedade vai emburrecendo a gente e desinteressando, principalmente as mulheres, pelas coisas difíceis e que você tem que focar para tentar entender. Pelas coisas difíceis e que você tem que focar para tentar entender, que você pode errar se você falar alguma coisa. Então, a gente fica com medo de errar, com medo de ser chamada de burra, e acontece com homens também. E aí isso vai calando essa personalidade, e aí você fica sem coragem mesmo para embarcar em grandes projetos e em coisas mais desafiadoras. Das mulheres na ciência. Na sua vida, ao longo da sua trajetória,
quais mulheres te inspiraram e te inspiram até hoje? Admiro muitas mulheres da minha família, que muitas eram professoras e donas de casa, mas eu não queria ser assim. Eu tinha uma professora no colégio que eu mais admirava, que ela, sei lá, ela tinha uns 40 e poucos anos quando no colégio, que eu mais admirava, que ela, sei lá, ela tinha uns 40 e poucos anos quando ela dava aula pra mim, mas era uma mulher independente, ela era solteira, tal, achava no máximo. E a história da vida dela foi que ela era de uma família pobre e ela sabia que ela tinha que estudar pra fazer o que ela queria viajar, ser independente e tal. E aí ela sabia que pra fazer isso ela tinha que entrar na escola das freiras lá em Bauru, que era a escola melhor, e que elas davam uma bolsa pra quem passasse em primeiro lugar na provinha do vestibular. E ela passou. Isso era uma mulher que eu admirava muito, quando eu olho pra trás, assim. Cara, na minha carreira, uma mulher que eu aprendi a admirar depois que eu tava na pós-graduação foi uma senhora que se chamava Dor de Mulher. E aí é o caso de uma mulher que conseguiu fazer tudo, né? Tinha uma família grande, teve filhos, e ela é fenomenal, tem um monte de herdeiros científicos aí pelo mundo hoje em dia. Era uma heroína mesmo, ninguém consegue, nem todo mundo consegue fazer tudo aquilo. Justamente sobre isso que a gente queria te perguntar, Ana. Como é pra você equilibrar? Tô muito sozinha, tenho essa bicharada toda que mora aqui comigo, mas eu já tive muitos relacionamentos, mas foi sempre uma coisa assim de uma escolha, sabe? E aí isso vai causando ferimentos. Eu não sofri calculista, isso não foi uma coisa que foi fácil, né? Isso aconteceu muitas vezes de estar com alguém e me separar, ou então de estar com alguém que causando ferimentos. Eu não sofri calculista, isso não foi uma coisa que foi fácil, né? Isso aconteceu muitas vezes de estar com alguém e me separar, ou então de estar com alguém que não aceita a minha dedicação. Por exemplo, eu vivo de plantão e nos primeiros 10 anos que eu tava aqui, eu ia praticamente todo final de semana, acontecia alguma coisa, assim, tem gente que não aceita muito isso, né? Não, imagina, você tá olhando o celular toda hora, o que é isso? Né? Quem que tá te mandando mensagem no meio da noite? Cara, é o no break do meu... Ah, tá! Mas era isso, eu tinha um sistema de mensagem que quando caía a força, o negócio me mandava uma mensagem. A gente paga um preço. Por exemplo, você é solteira, tem gente que fala que acha que eu sou egoísta, porque eu não tive uma família. Então, por uma pessoa, você faz tudo isso, mas você é egoísta, você não tem filho, você não sei o quê, por isso que você chegou nesse ponto na sua carreira, né? Cara, eu faço terapia, eu tomo remédio, tem um preço. Quando eu vim pro Brasil, as pessoas achavam, queriam saber de quem que eu tava namorando, que eu conseguia essa treta. É violento isso, tá? Você tá aí porque você fez alguma coisa, você dormiu com alguém, não é sua capacidade. Eu abri mão de muitos confortos e de muitas coisas que podiam ser boas pra minha vida enquanto pessoa. Você tem uma vida aí, toca um instrumento, é cantora. Essa parte da atrevida e inquieta, né? Sempre fui uma pessoa inquieta. Sempre gostei de música, minha mãe tocava violão. Aí no final do meu pós-doc lá nos Estados Unidos, num ato assim de procrastinação, que eu tinha coisa pra fazer, mas eu queria achar outras, eu decidi aprender a tocar um ukulele, que eu morava numa república onde tinha um cara que era super musical, tinha um monte de instrumento, e rolou, assim, eu conseguia tocar pra eu mesma cantar. Aí há uns anos atrás, eu comprei um piano, tô aprendendo, cantei muitos anos num coral. A gente tem que sempre procurar vazões, né? Alguma coisa que eu possa fazer meio porcamente, assim, mas fazer pra ser feliz. Então eu gosto de cuidar do jardim, cuidar dos animais. É uma coisa boa, esfria a cabeça. E é divertido, é uma coisa gostosa de fazer com amigos. Ana, e pra encerrar, eu queria que você desse alguma dica ou várias dicas pras meninas que pensam isso, para as mulheres que estão ouvindo a gente, gostam dessa área e querem ser físicas, biólogas, enfim. Qual o seu conselho para elas? Leia muito, tudo que você puder botar sua mão. E muito importante para a ciência é saber que a gente tem que saber falar inglês, porque as coisas estão acontecendo no mundo. Você tem que, para entender o que está acontecendo, para assistir seminários, para poder dar palpite e pensar, você tem que ter essa ferramenta. Eu acho que é a mais importante. Faça um esforço, tem um monte de jeitos de estudar inglês na internet, você pode estudar sozinho. Começa ouvindo, se exponha, né? Ouça podcasts, veja vídeos em inglês. Admitir que a gente pode errar é outra coisa. Então aprenda inglês, entenda que a gente pode errar e é normal, mas você não vai morrer por causa disso. Não ter medo de se atrever mesmo, do que vão falar. É buscar conhecimento, sempre brinco, agora virou minha marca registrada, né? Lembra do ET Bilu. Busquem conhecimento.
Adorei, Ana. Muito obrigada pela participação. A gente pôde descobrir um pouco mais sobre esse universo, né? E foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada. Adorei, muito obrigada mesmo. Abraços para todas e espero ouvir. Muito obrigada por acompanhar esse bate-papo gostoso hoje com a gente. Espero você no próximo episódio.